E é isso aí, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do Casar Talks, o podcast da Casar Imóveis. E hoje, um convidado muito especial. Todos os convidados são especiais, mas hoje eu me sinto muito honrado dele estar aqui hoje, dele disponibilizar um tempo na sua agenda. Hoje nós teremos aqui o privilégio e o prazer de conversar com o Fabiano Demarco. Fabiano, obrigado por ceder esse seu tempinho na agenda e estar aqui com a gente, tá? Bom dia, vai ser um prazer, Ismael. Fico animado que tu tenha vindo aqui a visitar o Parque Una Pelotas, conhecer a nossa forma de construir cidades e estou à disposição aí de vocês para todas as perguntas. Maravilha. Fabiano, antes da gente começar e, de fato, no nosso bate-papo, na conversa e todas as perguntas que nós temos aqui, que são algumas, eu queria, de uma forma concreta, agradecer a sua disponibilidade. Nós trouxemos um presente para você. Opa. Tá? Produção, traz aí para a gente, por favor. É um presente que eu gostaria que você, inclusive, o Pedro vai trazer aqui, quero que você possa abrir. A gente trouxe uma caneca do Casar Talks, que é o podcast da Casar Imóveis, uma camiseta da Casar Imóveis, né? E o que o gaúcho mais gosta? Churrasco, né? Nós trouxemos uma tábua de churrasco. Uma tábua de churrasco, exatamente, tá aí, ó. Uma tábua de churrasco. E o churrasco é de uma empresa lá de São José dos Campos, inclusive, Guilherme, obrigado, tá? Do Churras Grill. O Churras Grill disponibilizou esse presente pra gente. É uma tábua com as geleias, o sal de parrilha. E a pergunta é a seguinte: você já comeu churrasco com geleia? Já. Ah, muito bacana. Então, Guilherme, em breve, Fabiano vai estar em São José e a gente vai fazer ele comer o churrasco do Churras Grill, hein? Gostou do presente? Muito obrigado. Eu vou visitá-los lá para conhecer a carne e vou fazer muitos churrascos lá no Parque Una com vocês. Ah, bacana. Mas não acabou o presente, não. A gente queria trazer um pouco de São José dos Campos para cá. E pode ser que você, por já estar em São José dos Campos, acompanhar São José dos Campos durante 3 anos, você disse, né? Nos últimos 3 anos, talvez você já conheça. Mas mesmo assim a gente teve a ousadia de trazer o bolinho caipira de São José dos Campos. Não comi ainda. Não comeu? Não. Então vai ser o primeiro. Traz o guardanapo também. O bolinho caipira é tradicional de São José dos Campos, das algumas cidades do Vale do Paraíba. É nada mais do que um bolinho de milho com carne moída. Eu quero que você prove. Nós trouxemos congelado e aí teve a saga da Air Fryer. E graças a Deus, vou agradecer o Marcos. Marcos, diretor comercial da Idealiza, disponibilizou pra gente a Air Fryer, né? Fala aí, Pedro. Vamos lá, prove. Eu vou ir comendo o bolinho ao longo do episódio aqui. Tá bom. Pedro, você pode tirar aqui o presente então, só para não tapar aqui. E é isso. Fabiano, a gente consumiu bastante podcast aí sobre você falando sobre Parque Una, tudo. E antes da gente começar de falar de Parque Una, eu queria que você falasse sobre você. Quem é o Fabiano Demarco? Bom, eu sou natural de Pelotas, estudei Direito, fiz metade da faculdade de Economia, depois fiz uma pós em Gestão Empresarial na FGV, com ênfase em Gestão de Pessoas. Sou especializado em Direito Tributário pelo IBET. Legal. E comecei a advogar. Tinha um escritório de advocacia aqui em Pelotas e dentre os clientes tinham alguns incorporadores. Até que um deles me convidou para comprar um imóvel como sócio, que foi o Ricardo. Isso foi em 2009. Esse imóvel hoje é o Alphaville Pelotas. E também no mesmo ano compramos o imóvel que hoje é o Veredas, que é um condomínio aqui que nós fizemos juntos. Desde então, não paramos mais de construir juntos. Acho que já passei de 30 empreendimentos, eu e ele como sócios. No início, nós éramos investidores com outras carreiras, né? Aí eu me lembro um dia, tenho o hábito de sentar com as pernas para cima, assim, na mesa. Eu sentei, liguei para ele, vamos dar a win na Idealiza? Foi isso que eu falei, ele, vamos. E aí nós decidimos que essa atividade imobiliária passasse a ser a nossa atividade principal. E desde então a empresa tem crescido e... esqueci... Coisas da vida real, pessoal. Por falar nisso, é o meu sócio ligando aqui. Atende ele, fala para ele dar uma palavrinha. Não. E hoje se tornou o que é a Idealiza. Há 7 anos eu mudei para São Paulo. Legal. Ele residia lá, depois ele acabou mudando para Madrid. E chegamos em São José dos Campos há 4 anos. Bacana.
Muito bacana. E, Fabiano, agora entrando especificamente no bate-papo, Parque Una, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre o Parque Una e falasse para a gente também, principalmente para quem está nos ouvindo, ou melhor, está nos assistindo, sobre o novo urbanismo, né? O que é isso? Hoje, pelo menos pelo pouco ainda que eu conheço, quero conhecer muito, você hoje é uma das pessoas no Brasil que mais entende sobre o novo urbanismo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Parque Una, sobre o novo urbanismo, tudo isso aí. Bom, nós tínhamos aqui uma área de 180 mil metros quadrados, que é metade da área das Vaquinhas, um pouco menos, que tinha índice de aproveitamento livre e altura livre, porque tinha frente para arteriais, assim como a Via Oeste, Cassiano Ricardo. Correto. Então, era uma área que era boa demais para fazer condomínio fechado, unifamiliar, para casas, e grande demais para fazer edifícios. Isso é uma escala atípica, uma escala de urbanismo seguido de incorporação. Não tem muitas empresas brasileiras que atuam nessa escala. E não é que nós tivemos uma visão de fazer bairros planejados. Nós tínhamos comprado uma área que, para desenvolvê-la, precisava... Ela nos levou à solução do bairro planejado. E aí, uma das coisas que nós fizemos ao desenvolver foi estudar alguns bairros mundo afora, e conhecemos um escritório americano que se chama DPZ. Fomos para os Estados Unidos visitar os empreendimentos deles, e eles são precursores do movimento de novo urbanismo. E aí isso foi um fio da meada, assim, em termos de conhecimento, para acreditar que fazer um empreendimento aberto poderia ser um empreendimento muito melhor de viver do que um empreendimento fechado no subúrbio. E eu não me considero a pessoa que mais entende de novo urbanismo no Brasil. Modesto, hein? Não, bem longe disso, sendo sincero. Tem bons acadêmicos e que conhecem mais o assunto do que eu. Mas a Idealize é uma das poucas empresas que tirou bairros planejados do papel com uma qualidade urbanística boa e também com viabilidade econômica, que misturando incorporação, investimento e urbanismo. Então, eu sei assim as aptidões que a gente tem como empresa, mas não quero exagerar além das que eu tenho como pessoa. Não, tá ok. Ô, Fabiano, isso, já vai se deliciando um pouquinho enquanto eu vou fazendo algumas perguntas, né? Mas vamos lá, vamos mais uma vez, né, falar mais profundamente sobre Parque Una, São José dos Campos, né? Eu falei no primeiro podcast com o Marcos e com o Rony, falando sobre o Parque Una também, né? Que primeiro você é louco, depois você é gênio, né? E assim, nós viemos com um propósito aqui para Pelotas para, de fato, conhecer as pessoas que frequentam, que moram, e entrevistamos bastante pessoas, muitas pessoas. Pessoas que falam com orgulho daqui. E uma coisa foi interessante, as pessoas que conhecem aqui há mais tempo falaram que aqui era um brejo, que aqui ninguém queria esse terreno aqui. Eu queria que você falasse da dificuldade, como que você vai convencer as pessoas que vai ter o parque, porque antes não era nada, hoje já é alguma coisa. Inclusive, o joseense que está assistindo, que quiser vir a Pelotas, está convidado a vir aqui, porque é bacana, viu? Vale a pena, porque se aqui é bom, eu não tenho dúvidas que lá em São José vai ser melhor ainda. Eu diria que isso é um traço de personalidade de pessoas empreendedoras. E que somos muitos, né? Tu é um deles. Quando tu decide fazer um podcast, que é algo que tu não está habituado, para te comunicar com pessoas, e que em outras linhas, com o objetivo de que elas acreditem que um investimento imobiliário que a tua imobiliária vai oferecer para eles pode ser uma boa oportunidade, tu está fazendo algo similar ao que eu, como empresário, levanto todos os dias da cama e faço, que é convencer as pessoas a acreditarem que algo é possível. Então, na medida que a gente comprou essa área aqui e anunciou que faria um bairro planejado, a gente lidou com um ceticismo enorme. Imagino. Assim como tu lidou em dezembro em São José dos Campos. Será que vai vender? Será que vale isso? Será que funciona? Quem são esses caras? Será que dessa vez vão fazer? Esses caras são loucos.
A gente agora semana passada compramos uma área em João Pessoa. Aí eu tenho que ir lá dizer quem é Idealiza, se esses caras são sérios. É a mesma coisa, tudo de novo. Assim como eu estou aqui apresentando o Parque Una para São José dos Campos, coisas que eu já faço há mais de 10 anos aqui em Pelotas. O empreendedor ele tem que se comunicar suas ideias, e ele só vai conseguir levar à frente essas ideias se outras pessoas compartilharem esses objetivos. Perfeito. Então, se eles não são bons objetivos, se não são éticos, se não são boas oportunidades, as coisas não vão para frente. Então, na medida que as coisas acontecem, também é uma validação da sociedade, né? E agora vamos lá. Vamos agora falar sobre o Parque Una São José dos Campos. Que área, hein? Não é uma área maravilhosa? É uma área excepcional, e além de uma área, ela é uma lenda, né? É uma lenda. Aliás, o Pedro, o meu sobrinho, o Gordo Gomes, ele tem lá os episódios do diário do Parque Una, e um deles, né, Pedro? Você fala, cadê as vaquinhas? Para onde foi as vaquinhas? Enquanto você termina de comer aí, a gente já sabe para onde foi as vaquinhas, mas o Fabiano vai falar. Eu costumo dizer que existe a cidade física e a cidade mental. O que é a cidade mental? Quando eu falo Vila Diana, Vila Ema, Aquários, Urbanova, não te vem impressões logo à mente? Sim. Eu falo Urbanova. A Urbanova o fulano deve ser isso, deve ser Exato. aquilo. É um lugar para esse tipo de estilo de vida. Vila Ema é para essa outra tribo aqui. Então, nós, além de construir asfalto, rede elétrica, enterrar rede de esgoto e água, a gente tem que construir a cidade mental. E a cidade mental, na área das vaquinhas, digamos assim, que ela já era hipertrofiada, né? Já existe algo construído na percepção das pessoas, né? Então, isso adiciona responsabilidade ao nosso trabalho. E as vaquinhas, elas são do Coronel Mauro. Sim. E ele ocupava a área como comodatário, e ele exercia a atividade agropecuária ali, de plantio de girassóis, milho, criava as vacas. E aí, quando foi aprovado o empreendimento, cessou a atividade agrícola, agropecuária, e ele tem outros imóveis, e aí ele botou no caminhão as vaquinhas e levou para um outro terreno. Pessoal, a vaquinha não foi pro frigorífico ainda não, tá lá em outro terreno. Mas voltando a falar do presente, a área de São José dos Campos foi um presente na sua vida? Assim, você olhando para o futuro, porque tem muito trabalho, e uma das perguntas que a gente tem vamos lá, falando sobre futuro e olhando para a área de São José dos Campos, que é uma área, assim, diferentemente daqui, que não era um lugar nobre, lá é um lugar nobre. Então, até mesmo, eu acredito que o joseense ele pode esperar algo um pouco diferente daqui até, né? Nós, da área de desenvolvimento imobiliário, nós vivemos recebendo oferta de áreas, e eu não sei, eu acho que eu recebo 300 áreas por ano para analisar. Então, quem quiser oferecer área para Idealiza, lembre, manda o KMZ. KMZ, viu, pessoal? Aliás, eu tenho uma área para te apresentar. Depois produção, já fica a dica aqui, ó. Manda o KMZ. Não me manda áudio oferecendo área. Não me manda foto da área. Não me convida para conhecer a área. Eu posso contar uma curiosidade Não me sua? diz que só pode ser presencialmente. Me manda o KMZ e em 3 minutos eu respondo. Eu posso contar uma curiosidade Claro. sua aqui? Não mande mensagem de áudio pro Fabiano, tá? Ele responde, mas com certo delay. Não é verdade? Então, acho que em 2012 foi a primeira vez que a Idealiza viu a área das vaquinhas. O meu sócio, o Ricardo, foi para lá, e a gente chegou a iniciar tratativas com a área do Baby, dos Davoli, sabe? Sim, sim. Eles não fecharam conosco, fecharam com uma outra empresa, uma boa empresa. E eu me lembro que o Ricardo passou na frente da área. Nós tínhamos uma pessoa que nos assessorava em novos negócios, que era a Silvia, ela era francesa. E ele ligou assim, passou ali na frente e disse: quem é essa área? De quem é essa área? Essa área que me interessa. Não, essa área aí esquece, impossível, não sei o quê, sempre aquela mesma história, né? E passaram-se anos,
Eu mudei para São Paulo e aí a Carla, que ocupava então a função que naquela época a Silvia ocupava, a Carla Freitas, e ela disse, tem essa área assim, assim, assado. Conseguiu uma reunião com o Thiago Schietti, que é o representante da CTH, que é a empresa proprietária do imóvel, e ele me recebeu lá na Faria Lima, e eu fiz uma apresentação institucional da Idealiza. Perguntei se ele aceitaria receber uma proposta de desenvolvimento na área. Ele gostou do que viu, fizemos um projeto, ele gostou do projeto, apresentamos o projeto para a Bárbara, que é a proprietária da CTH, ela gostou. O projeto foi apresentado na pandemia, então nós nunca estivemos presentes durante toda a negociação. E aí eu brinco com as pessoas, não foi tão difícil fechar, foi por vídeo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É uma brincadeira, viu, pessoal? Foi difícil, sim. Para todos. Mas muitas vezes eu me dediquei muito a fechar um negócio e eu cheguei na hora errada, ou não era a empresa certa, ou a pessoa não estava no momento de fechar. Ali a gente era a empresa certa, no momento legislativo certo, com uma visão de projeto que encaixava na área. Então, assim, tem trabalho, tem muito, mas tem sorte também. E a gente, dessa vez, deu sorte. Por exemplo, na área dos Davoli, nós demos azar. Então, mas eu costumo falar isso há muito tempo, que a sorte, ela tem uma equação aí, né? É o preparo e a oportunidade. A gente estava preparado para que, se isso acontecesse, Exato. A gente ia ter sorte. Exatamente. Eu vi em outros podcasts você falando sobre o plano diretor, que foi tudo que beneficiou, que talvez vocês fossem a única empresa que tivesse um projeto para aquela área, né? Das poucas. Não, mais de 5 não teria. Sabe uma coisa que, voltando aqui, né? Falando sobre especificamente Parque U, né? E o bate-papo é esse. Pena que não é todo joseense que tem acesso a esse material aqui. Vou te explicar por quê. E pena que 95 dos que receberam não leram. Não leram. Né? Olha, pois eu vou falar para vocês. Eu li, reli, mas assim, tem muita informação bacana, muita informação que aos poucos o joseense ele vai adquirindo e vai ser mais difundido. E esse podcast, o objetivo é esse também. A gente fez um material divulgando, né, falando que nós viríamos até Pelotas, né, para sentir o que é o Parque Uni, etc. E aí vieram alguns haters. E eu gostaria de dar a oportunidade de você responder para esse hater, tá? Claro. Porque a resposta está aqui. Ele fala que... ele começou a falar que o trânsito vai piorar, etc. e tal. Então, como a resposta está aqui, nem todos têm acesso, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre as melhorias que o Parque Uni vai trazer lá para a questão viária, né? Tem nome o hater? Produção, depois você busca o nome. Bom, deixa para lá. Tudo bem, mas eu ia responder para ele, né? Acho que a primeira pergunta que o hater, vou chamar assim, deveria refletir é: que tipo de cidade São José dos Campos gostaria de ser? Uma cidade que vai expandindo para o subúrbio e depois para trás do subúrbio e depois para trás de atrás do subúrbio, com condomínios fechados, com muros e avenidas, onde as pessoas, para comprar um pãozinho, pegam um carro e se deslocam 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros, e para trabalhar se deslocam 5, 10, 15 quilômetros, gerando esse movimento pendular casa, trabalho, centro, subúrbio, e que encontra como solução para o seu trânsito duplicar, triplicar, quadriplicar, quintuplicar, sextuplicar. Eu não estou debochando aqui, tem avenidas com 4, 5, 6 pistas em São José dos Campos. Como uma forma de melhorar o trânsito, afastar o trabalho do emprego e criar mais pistas e induzir a mais trânsito, que me parece que é a primeira vontade assim, das pessoas. Resolver construindo mais pistas, mais pontes, viadutos. E tem uma outra visão de cidade, que é a que o hater provavelmente gasta as suas economias para visitar nas férias, que é Paris, Copenhague, Barcelona, Nova York, Tóquio, e que ele vai lá fazer o quê? Andar de ônibus, de metrô, caminhar, botar um tênis. E quando as pessoas vão para essas cidades, o que elas fazem? Chegam à noite e contam, hoje andei 15 quilômetros.
Exatamente. Foi uma maravilha. Até a saúde da pessoa, o humor melhoram, né? O que nós estamos propondo em São José dos Campos é uma cidade compacta, na medida que nós vamos construir ali algo que poderia ser construído atrás do Urbanova, porque nós precisamos... Eu vejo o joseense muito orgulhoso da sua capacidade empreendedora, da sua capacidade de inovação, das empresas que tem, e quase numa disputa, assim, com Sorocaba, com Campinas, com São Paulo, como um bom lugar para morar. A 1 hora de todos os lugares do mundo. Então, o mesmo joseense que eu vejo orgulhoso da sua cidade e desejando que ela cresça, precisa pensar de que forma São José deve crescer. Se é fazendo edifícios na área das Vaquinhas ou em outras regiões de forma mais vertical e densa, ou achando que verticalização e densidade são ruins. Eu não sou o rei da verdade aqui, mas no meio aí acadêmico e pessoas que entendem de cidades já há algum tempo compreenderam, e isso me parece bem pacificado, que o sprawling, que é o movimento de espalhamento das cidades, é muito menos sustentável tanto para o meio ambiente quanto para a mobilidade urbana. Então, na medida que a gente diz que vai fazer uma sala comercial de frente para Cassiano Ricardo, a 15 metros de um estúdio, 2 dormitórios ou 3, as pessoas podem vir a pé para o trabalho. Como eu vim a pé hoje para o podcast aqui no Parque Una. Então, a gente gera uma forma de morar com menos deslocamentos diários e um ambiente que as pessoas gostam de descer do carro para caminhar. Essa é a minha resposta para os haters. Nós queremos ser um lugar bom de morar, mais sustentável do que a proposta que vem sendo desenvolvida nas últimas décadas, não na cidade de São José dos Campos, mas nas cidades brasileiras. Sim. E não obstante essa questão aí mais conceitual, de filosofia, de expansão da cidade, nós também estamos fazendo uma 4ª pista em um dos lados da Cassiano Ricardo, que hoje tem 3, onde ela tem 2, vai passar a ter 3. Estamos duplicando uma via expressa, que é a Via Oeste, melhorando os dispositivos ali, rotatórias no empreendimento. Nós estamos investindo, prezado hater, 25 milhões de reais em obras externas ao empreendimento. Além disso, nós, ao respeitar a legislação municipal de São José dos Campos, mais ou menos 1% de cada edifício é um pagamento destinado a um pagamento de outorga onerosa, que vai financiar a construção de obras públicas fora do nosso empreendimento, como já foram feitas algumas praças na cidade, que foram custeadas com esse pagamento de outorga onerosa de outras construtoras, e 0,5% de um empreendimento vai para um fundo municipal como mitigatória de trânsito, para que o município de São José dos Campos consiga construir ou requalificar novas ruas na cidade. Quantitativamente falando sobre isso, se nós lançarmos lá 40 empreendimentos, isso nós estamos falando de algo próximo de 100 milhões de reais, além dos 25 milhões de reais que a prefeitura vai decidir através de um conselho com a sua governança pública e sem influência nossa como empreendedores, aonde alocar esses recursos. A pergunta que eu faço é o melhor investimento para a cidade mais asfalto? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu acho que tem coisas que são importantes para se atingir essa visão de cidade, como, por exemplo, lugar para arte, para música, playgrounds com bom design, para esportes, como pista de corrida. E isso nós estamos levando não só para os nossos clientes, futuros clientes, mas para todos os joseenses. Então, eu não me incomodo com a pergunta do hater, porque ninguém é obrigado a ler o livro que a gente escreveu e nem entender do nosso métier. Pode ser que a pessoa que comentou isso seja da área de saúde, tecnologia, etc. E o meu papel aqui, além de empreender, é comunicar as coisas que eu acredito. Estou aberto a receber críticas. Acho que a nossa forma de desenvolver cidade sempre foi alterada pelas críticas
que nós entendimos que eram pertinentes. E agradeço pela crítica, isso nos movimenta. Não, é muito legal e é muito bacana você trazer essa informação de que geralmente às vezes o hater ele não tem a profundidade no assunto mesmo, mas ele dá a oportunidade para a gente responder aquilo que talvez as pessoas também gostariam de manifestar a sua indignação e não tem coragem. Então ele trouxe a oportunidade para você já desmistificar isso, né? E eu queria falar para você, Joséense, quanto mais eu consumo de Parque Una, mais eu entendo que é um presente para São José dos Campos ter o Parque Una. Um presente porque a inclusão que o Parque... Eu vou trazer uma coisa aqui agora que foi muito bacana. Eu e o Pedro, percorrendo aqui o Parque Una ontem, foi muito bacana que nós entrevistamos muitas pessoas. E uma delas era uma família, ela não é daqui de Pelotas, é de uma cidade próxima que eu não me recordo o nome, e o filho especial, o filho é autista. E ele concedeu para a gente uma entrevista e falava com muito orgulho daqui. Ele consome muito o Parque Una. E essa inclusão que o Parque Una proporciona é muito bacana. Tem duas coisas que eu acho que são bons investimentos para uma cidade. Dando sugestões aí do que fazer com os nossos 100 milhões de reais. Em outros lugares, que não o que nós já construiremos. Lugares para corrida, e lugares para crianças. Porque correr é um ato super inclusivo e democrático. Eu corro no Ibirapuera frequentemente. E eu noto na corrida, por exemplo, já passou por mim correndo ali o Ricardo Amorim, o Stuberg, são pessoas ricas, cultas, e que não são encontradas na cidade a pé. E eu passo por pessoas extremamente simples. E qual é a diferença do Stuber correndo e uma pessoa de poucas posses, vamos dizer assim? Um está com um tênis de R$350 e o outro está com um tênis de R$1.500. Mas assim, a luta de cada um é por saúde, ou é por melhorar a aparência estética, ou levou um susto do cardiologista, ou está estressado, e eles estão correndo ali em igualdade de condições, dividindo o mesmo espaço, né? Sem preconceitos. A corrida ela nivela assim as pessoas. Ela de alguma maneira atenua a desigualdade social que um país em desenvolvimento enfrenta. E o playground também. As crianças não são preconceituosas como os adultos quando notam uma roupa, a marca, o preço, a cor do cabelo, a marca do carro, o playground também reúne as pessoas. Então, eu acho 2 belos investimentos aí para fazer nesses espaços públicos. E isso sim, são presentes para a cidade. Exatamente. É por isso que eu quero salientar mais uma vez que eu sinto cada vez um presente lá. Enquanto o hater vai se deslocar 10 quilômetros emitindo CO2... Eu estou diminuindo 1 quilo em cada cidadão ali que circula na... Mas eu quero como fala? Encorajar os haters a falarem mais. Pode falar nas nossas postagens, porque isso traz pra gente mais questionamentos e eu vou mandar o WhatsApp direto pro Fabiano Demarco. Fabiano, vamos entrar nas perguntas mais capciosas, diríamos assim, porque o nosso telespectador, a pessoa que está vendo esse podcast aqui, ela pode estar querendo perguntar e sobre os empreendimentos? Quando que vai vir? O que vai vir? O que você pode falar para a gente? E complementando essa pergunta, o que o Joséense pode esperar desses empreendimentos quando vierem? Nós teremos apartamentos estúdios, 1 dormitório, 2 dormitórios com 1 banheiro, 2 dormitórios com 2 suítes, 3 dormitórios com suíte americana, que a gente chama, não sei como é que chama em São José dos Campos. 3 dormitórios grandes, de 100, 140, 160, 200, 300 metros quadrados. Por que eu estou dizendo aqui tudo? Não é para despistar o que a gente vai fazer, é para dizer que a gente vai fazer tudo, a gente vai lá para fazer cidade. E uma cidade, ela precisa atender todos os momentos de vida de uma pessoa. Seja porque ela quer comprar uma sala comercial ou porque ela cresceu e agora quer uma laje corporativa ou meio andar. Nós vamos ofertar todas as categorias de produto.
Então, nós já temos 7 projetos em desenvolvimento, com 2 escritórios de arquitetura, e todos esses tipos que eu falei aqui já estão em desenvolvimento. Mas para quando? A pergunta capciosa Pra é agosto. essa. Agosto de Deus, Agosto né? da prefeitura. Olha, você está vendo que a gente está tentando tirar a informação, mas nem todas a gente vai conseguir tirar. Não, o que acontece? Se eu disser uma data aqui, eu estou sendo imprudente. Por quê? Porque eu dependo de fornecedores e dependo de aprovações. E eu posso estimar, assim, tu vai me perguntar qual é o meu desejo. Isso, qual é o seu desejo? O meu desejo é lançar esse ano. Legal. Quantos empreendimentos? Pelo menos 2. Agora, isso é uma promessa? De jeito nenhum. Vocês notaram como eu fiquei quietinho e toda a Idealiza durante toda a aprovação da área das vaquinhas? Quieto demais. E notaram como a gente foi intenso Sim. durante o período do lançamento? Intenso demais. Esse é o nosso jeito de trabalhar. A gente respeita o processo licenciatório e de aprovação, registramos o empreendimento e aí vamos com muita intensidade para um lançamento muito emocionante. Esse é o nosso estilo de trabalhar. Emocionante demais, viu? Porque eu vou contar para você. O ano passado foi daquele jeito, hein? Mas foi assim, eu sei que vocês não estão em São José dos Campos para ensinar ninguém a trabalhar, né? Nem para mudar o mercado imobiliário. Mas vocês levaram algo muito bacana e para a nossa classe de corretores de imóveis, eu acho que vocês trataram com muito carinho, com muito respeito. E eu queria agradecer em nome de todos os corretores lá de São José, porque eu acho que todos falariam a mesma coisa que eu estou falando agora. Eu tive a sorte de o primeiro empreendimento imobiliário que eu participei, eu observei a forma do Ricardo Wagner, é um empresário, a empresa dele se chama Wagner para Urbanismo, e ele via muito valor no trabalho do corretor e fazia questão de remunerá-lo bem e tratá-lo bem. E eu sei que não é assim sempre. Tem empresas que acham, e pessoas, e clientes que acham que o corretor ganha sem fazer nada, que ganha demais, e entram já numa imobiliária pensando em reduzir o valor da comissão. Quando respeitam ao menos o trabalho, porque às vezes vendem direto para um corretor que perde o seu trabalho para uma concorrência desleal, que é a do próprio dono do produto. Sim. E isso, no meu modo de ver, e que não necessariamente é o correto, é uma espiral asfixiante. Isso leva as imobiliárias a enfraquecerem, aos corretores se desmobilizarem, terem menos capacidade de investimento. Para vir a Pelotas, para montar um podcast, para falar do meu produto, isso custa dinheiro. Se tu não acreditar que é um bom negócio e eu sou uma boa pessoa para tu trabalhar, tu vai focar no avulso. O avulso é uma venda racional. Tu acha que agenciou o apartamento, aí quando vai vender, o cara já não quer mais aquele preço que ele te falou. Isso mesmo. E aí eu noto que São José dos Campos tem um mercado de avulso enorme. Sim. E que remunera melhor do que o mercado de lançamentos. Há uma situação aí que não é a prática em outros municípios. E a gente podia economizar ou seguir algo que é uma forma de trabalhar que a gente tem que sempre deu certo. Então, eu sempre lembro que tudo que eu tenho é porque algum corretor falou bem de mim e vendeu aquilo que eu produzi. E o que ele tem é fruto do trabalho dele, que é super difícil, que é convencer alguém a comprar o bem mais caro da sua vida, que é um imóvel para sua família morar. E essa pessoa vai ficar, às vezes, 30 anos pagando. Então, se não for o melhor investimento de marketing, investir no vendedor, no corretor, eu não sei que outro pode ser, né? Fabiano, você trouxe uma coisa aqui que é bacana e eu quero frisar. Sim, é um investimento de estar aqui, né? Mas a gente vende aquilo que a gente acredita, né? E a gente consome aquilo que a gente acredita também.
Nós gravamos o podcast com o Rony e com o Marcos, né? Esse trabalho que vocês são seus diretores lá. E ambos são consumidores aqui do Parque Una, Sim. né? Isso é muito bacana. Eu também, além de vender, também quero ser um consumidor do Parque Una. Opa, já vendi um apartamento aqui. Mas, pra gente dar sequência no nosso podcast, eu quero convidar um outro convidado ilustre aqui, que é o Pedro Gomes, por favor. O Gordo Gomes. O Gordo Gomes é quem faz todo o audiovisual da imobiliária, quem criou o Casar Talks, o podcast da Casar Imóveis. Fabiano, uma curiosidade. Nós criamos tudo isso em 3 dias. Assim, isso, eu não quero rasgar a sardinha pro meu lado, não. Mas eu quero falar até encorajando a outros que têm vontade. Basta iniciar, tem que fazer, tem que ter atitude. Como eu expliquei para você nos bastidores, de uma ideia que estava lá guardada, fui motivado por uma cliente que falou que queria já reservar uma sala comigo, 3h30 da manhã comprei a passagem e não foi nada combinado, até você pode falar, não foi nada combinado, não combinei nada com o Marcos, com o Rony e com o Fabiano, eu só comprei a passagem e aqui estou tendo esse privilégio. Sabe o que acontece? Quando tu comprou a passagem, tu criou uma data. Sabe aquele aluno que estuda na véspera da prova, que são quase todas as pessoas do mundo? Uhum. Tem um livro que se chama Sprint, do Google, que é um método de trabalho, e tem outro livro que se chama Scramble, que é o seguinte: quando tu define um prazo, tu vai ter que produzir, porque senão vai chegar a data e tu vai vir a Pelotas, tu fez o quê, Ismael? Eu fui lá, dormi no apartamento e tava muito frio, fiquei em casa e assisti uma série. Porra, por que tu veio aqui então, né? Exatamente. Então tu criou uma coisa que te pressionou a ser produtivo. Perfeito. E isso é uma forma de trabalhar que a gente costuma fazer nos nossos lançamentos também. Repara que a gente fez tudo aquilo em 3 semanas. Absurdo. Então a gente vai criando marcos que as pessoas entram num modo de hiperprodutividade. Não, E sem ser aquele lenga-lenga de visitar imobiliário tomando cafezinho a tarde inteira. Não, muito legal. Mas olha que bacana. A gente não, como você não cria nada sozinho, eu não crio nada sozinho. E assim, quase tudo foi esse rapaz que criou aqui, tá? Desde a confecção da caneca, foi muito engraçado. Até a gente conseguiu uma pessoa, em 24 horas ele fez a caneca. O card foi muito rápido. Mas enfim, Pedro, eu quero que você... Tô nervoso. Eu quero que você aqui faça, porque ele falou, Ismael, me chama porque eu tenho algumas perguntas para o Fabiano Demarco. Primeiramente, agradecer, né, seu tempo aí, o homem não é... Né? Falaram o quê? 3 vezes você vem aqui em Pelotas no ano, né? Não sei se é verdade. Eu acho por aí. E aí a gente deu a sorte. Não é sorte, é Deus, né? Exatamente. De você estar aqui, então muito obrigado. E agradeço também a oportunidade de estar aqui, né? Sou um mero aprendiz agora no mercado imobiliário, né? Convenci ele tá... Hoje ele é meu estagiário, tá tirando Cresce. Então tá sendo promovido. Então tô feliz, né? De estar aqui, tendo essas informações de pertinho. Poder estar participando disso, eu falei ontem pros dois também, que o meu caderno é do Parque Una, minha caneca é do Parque Una. Todo dia eu fico ali olhando o Parque Una, tô jogando energia que eu vou morar no Parque Una. Então eu fico muito feliz de estar aqui. E a pergunta que eu fiz pra eles, que é a que mais tá batendo na minha cabeça, porque eu sempre tive uma certa... um certo gosto, assim, pelo mercado imobiliário, mas não entendia muito bem, achava, né? Sim, gostava de ver prédios e tal. E eu fico pensando a dificuldade que é construir tudo isso de edifício. E eu fico pensando como que vocês fazem para acompanhar a tecnologia ou as tendências num projeto de a longo prazo, assim, né? Porque você construir um edifício agora, daqui a 5 anos a tecnologia já mudou, de repente a tendência da cor já mudou. Como que vocês fazem assim? Porque eu, particularmente, não tenho projetos muito a longo prazo, não sei me organizar muito a longo prazo. Como que vocês fazem isso, assim? Tu tocou num ponto que é um dos principais desafios de um edifício. Envelhecer bem, não sair de moda. E tem que ter uma atenção muito boa, assim, a se alimentar de cultura para ter um repertório de, na hora de receber um projeto de um arquiteto, olhar para aquilo e se perguntar assim, isso aqui vai envelhecer bem? Tem grandes projetos de grandes arquitetos que têm 50 anos no Brasil e que são até hoje valorizados, né? E outros ficaram datados, saíram de moda. Então essa tua pergunta, ela é boa, e não só em relação à moda, vamos dizer assim, que eu acho que não é uma boa palavra para o mercado imobiliário, mas assim,
as pessoas vão entender o que a gente está falando, mas também as materialidades. Tem materiais que envelhecem bem, outros não, e eu acho importante. Nós temos muitas pessoas na empresa, né? Eu, nesse momento aqui, estou sendo a cara e a voz da Idealiza, mas, por exemplo, eu não entendo absolutamente nada de engenharia. Eu acabei de iniciar a conversa aqui dizendo que a minha formação é em Direito. Ao mesmo tempo, é tão ou mais importante entender de leis urbanísticas, plano diretor, lei de parcelamento do solo, do que engenharia, que também é super importante. Então, essa capacidade de ser flexível, assim, entender de muitos assuntos e se associar a pessoas que são fortes em cada uma das disciplinas, que no nosso caso se materializam nos engenheiros das pessoas. 2 deles eu cito aqui, representando todos, que são o André e o Lucas, que são engenheiros civis de formação, que são nossos sócios e que, quando eram estagiários de capacete na obra, na área técnica de incorporação imobiliária. E eles, digamos assim, que promovem as melhorias contínuas da empresa nos setores de qualidade, tecnologia, assim como eu, na parte de concepção de urbanística, de cidade, em relação, eu consigo com isso agregar a outro conhecimento que eles têm na parte técnica. Entendi. Interessante, né? Pode fazer outra pergunta, Pedro. Não, eu tô com uma curiosidade, mas não é do Parque 1, né? Do Fabiano. Será que Opa! eu posso fazer? Pode. Ele falou que ele tá preparado para todas as perguntas. É, né? Eu tô com muita curiosidade, assim, porque virei seu fã, assim, modéstia à parte, assim, pelo seu trabalho. Eu não te conhecia, não conhecia nenhum Parque Una, né? E foi muito rápido, igual aconteceu lá o evento, eu já tava no evento, vi você apresentando e eu não tinha ideia do que era, e daqui a pouco, meu Deus do céu, já fiquei, tipo, encantado, assim. Mas eu tenho muita curiosidade da pessoa. Tipo, como que é a sua rotina hoje, né? Sendo aí um sócio proprietário da Idealiza, como que é a rotina de um cara com uma grandiosidade, assim, né? Pô, bairros lá, bairro Uberlândia, bairro aqui, como que você concilia tudo isso? Eu quero pegar um gancho aqui, rapidinho, e mais uma vez colocar uma coisa que vale a pena agradecer o Fabiano. Porque o Fabiano recentemente acabou de fazer uma cirurgia, e se ele quiser falar, fique à vontade, mas mais uma vez, obrigado, Fabiano. Não, beleza. Não, a minha rotina é simples. Primeiro, eu não tenho carro, viu, hater? Essa foi boa. O nome do rei, né? Eu moro a 1,5 quadras da sede da Idealiza. Fica em São Paulo, na Alameda Ministro Rocha de Azevedo, na esquina com a Alameda Itu. Então, ali a 2 quadras da Paulista. Pertinho da casa da sua tia. Eu pensei nisso. Quem trabalha na empresa pode chegar de metrô, viu, hater? E o consultório da minha esposa fica no mesmo quarteirão, só circular o quarteirão e dar a volta. Que delícia. Viu, hater? Ela vai a pé pro trabalho. Acho que o hater vai ficar com vontade de morar lá. lá. Vou fazer questão de marcar ele quando a gente postar esse quarto. E então eu acordo, vou a pé pro trabalho. Todas as segundas-feiras eu discuto a parte de aprovação e licenciamento dos projetos da empresa. São José dos Campos ficou durante bom tempo aí sendo o principal assunto meu das segundas-feiras. E quando há um momento de lançamento imobiliário, eu acabo me envolvendo muito, assim, pessoalmente, emocionalmente. E aí eu vou para a cidade, me hospedo, fico 1 mês lá, alguma coisa assim. A parte de novos negócios, eu recebo as áreas e... Então, assim, eu costumo dizer que a minha principal contribuição na empresa é de identificar os bons negócios, com os proprietários dessas áreas especiais, definir um formato de parceria, pensar o que vai ser o projeto ideal para aquele endereço, contratar e coordenar as pessoas que vão desenvolver esses projetos, aprová-los, vender, e aí, digamos assim, eu consigo, com essas pessoas que me acompanham nessa missão, transformar uma gleba num loteamento. E aí, logo na sequência, vem o André e o Lucas com os times deles também, começar a subir os prédios, e aí a gente chega nos bairros planejados, que é uma das especialidades da empresa. Então, minha rotina é bastante orientada ao trabalho, e os poucos tempos que me sobram eu viajo com a minha esposa, com a Rafa, e agora, como estou aqui em Pelotas, vim visitar minha mãe, e foi uma feliz coincidência aqui de nos encontrarmos. Então, até quando eu visito a mãe, eu estou trabalhando. Verdade. Legal. Mais alguma pergunta, Pedro? Pô, não sei. Pode fazer uma aí que eu tô com uma aqui, mas... Eu tenho uma aqui que é bem bacana,
que a gente fez aí pro Rony e pro Marcos também. E se você se sentir à vontade, pode até responder ela olhando para aquela câmera ali. Queria que você definisse o Parque Una em uma frase. Para mim é um desafio intelectual, que me instiga a acordar cedo e trabalhar. Bacana, muito bacana. E outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Quando você e seus sócios foram criar tudo isso, o Parque Una, vocês imaginavam que fosse essa grandiosidade? O que vocês imaginavam? Porque hoje, se a gente for falar só de São José dos Campos, quantos bilhões de VGV que a gente está falando lá? Tem uma estimativa? Eu não sei se alguém antevê como a sua vida vai ser, né? Alguém aí que está nos assistindo imaginava a sua vida que seria assim 15 anos atrás? Ninguém, né? Ninguém. Então, às vezes a gente deposita muita energia em tentar prever o futuro. Lembram, eu falei que eu fiz pós na FGV, né? Lembra que se fazia análise SWOT? Sim, claro, fiz né? muito. Forças, muito. fraquezas, oportunidades, ameaças. A única certeza que eu tenho é que a cada 30 dias tem que refazer tudo. Tem uma frase do Mike Tyson que diz: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Já vi, tá cheio de estratégia, leva um soco na cara, não consegue pensar em mais nada. Exatamente. Então, eu diria que o que nos trouxe aqui foi uma revisão diária do que se quer, a melhor solução, e a nossa vida é um conjunto de decisões, né? Sim. A gente diz sim, a gente diz não e a gente diz como. E todo dia eu tenho que dizer sim, não e como. E nessa conjunto de combinações infinitas eu acabei caindo aqui e eu posso dizer que são escolhas que eu fiz na vida, né? Sem dúvida. Então cada um faz as suas escolhas. Às vezes tem algumas tragédias que nos são apresentadas também, algo inesperado, e eu procuro enxergar sempre o copo meio cheio, né? Bacana. Fabiano, eu vejo, pelo menos desde que eu comecei a te acompanhar nas redes sociais, eu vejo que você esteve no Japão, você já disse que... Esse ano eu viajei bastante. Exatamente. Eu acho que isso é... Depois do lançamento dos aliás, lá, né? mas eu posso estar enganado, mas obviamente que você vai passear, você vai viajar a passeio, mas você acaba trabalhando também, porque você vai consumir Eu o conto pra Rafa que é um passeio, aí, mas Rafa, na minha cabeça é uma missão técnica. Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa que, inclusive ontem nós conversando com... nós achamos um hater ontem também no Parque Una aqui. Mas enfim, depois a gente fala sobre ele. Mas a gente estava falando sobre o Parque Una aqui, obviamente falando várias coisas, e uma das coisas que nós levamos para ele de informação, que ele não sabia, obviamente, aqui de Pelotas, é que lá em São José dos Campos vai ter um pub no segundo subsolo. É uma bagunça organizada, diríamos assim, dentro de um bairro extremamente... um bairro diferenciado, vamos lá. E aí eu queria falar uma coisa para você. Obviamente eu não tenho o conhecimento que você tem. Também não viajei o tanto que você já viajou, mas já tive a oportunidade de fazer algumas viagens. E em 2007, 2008, fui fazer um intercâmbio na Austrália, na Nova Zelândia. E lá em Sydney, tinha alguns pubs no segundo subsolo. E eu comecei a visualizar o Parque Una, o que eu vivia em 2007, cara. Será que a gente está muito atrasado mesmo? Como que você evita isso? Não, eu acho que o Brasil é bom de balada. Bom. E o fato de ele estar no subsolo é muito mais por uma questão de solução acústica, né? E na Austrália não deve ser o caso, mas, por exemplo, na Irlanda, em Londres, é por causa do frio, né? Além da solução acústica, que é um país bem civilizado. E eu, te ouvindo falar, ainda estava pensando assim, será que a gente está pensando em balada? Será que ainda vai existir balada por muito tempo? Porque eu ouço, hoje em dia, que os gostos das pessoas são outros, né? Os jovens não bebem mais, não querem dirigir, não querem carro. Eu acho que eu li hoje de manhã, assim, que as pessoas se sentem frustradas indo pra balada porque tem outras formas mais eficientes aí de socializar, vamos dizer assim. Sim, da geração Z agora, né? Tá várias notícias disso mesmo, eu já vi. Eu não sou dessa geração. Então, assim, como essa galera também não tá com muito dinheiro pra comprar imóveis, eu vou fazer uma balada pra gente. Bom demais!
Não, muito bom. Eu quero ir na balada, cara. Não, Meu eu- amor, vamos junto, hein? Não, esse eu já tô ansioso por essa balada. Porque dá pra fazer um after bem longo, né? Não vai fazer barulho. Não, mas sabe o que eu falo pelo seguinte, quando eu estive lá na Austrália, assim, eu tava o fervo lá, era de segunda a terça-feira e era um segundo, terceiro subsolo, rolando música, rolando bebida, em plena luz do dia, meio-dia, 1h da tarde. Eu não sei como que vai ser São José dos Saindo Campos. um pouco assim do assunto, mas meio que dentro, vocês já viram que os jovens agora estão fazendo balada de manhã na cafeteria? Não. Vocês viram o vídeo? Então, assim? esse aqui é o problema. Eu acho já- que nós pode até eu já tô pensar meio nisso, tiozão. já é. Eles estão fazendo, tipo, uma baladinha mesmo, de manhã, toma café, não toma bebida alcoólica. Esses dias eu e falei fica na escutando- empresa, a gente tem que começar a desenvolver uma nova geração aqui na empresa, senão daqui a pouco nós vamos virar os tiozão. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta mais ali dos terrenos ali, né? E eu vi você falando num podcast, acho que são 60 terrenos, né? 60 áreas, 60 né? áreas, né? Pra- De 2.500 metros, né? Isso, Que vão ter lá e não necessariamente todos vão ser difíceis, né? sim. Eu acredito que sim, mas você já tem alguma proposta de escola, hospital, esse tipo de coisa sem ser difícil lá dentro? Já tem alguma... Eu acho que tudo que tu disser cabe lá dentro. Uhum. E tem alguém querendo. Sim. Boa. Ele tá afiado na É, resposta, não, né? ele tá. Não, mas as coisas que tu me falou, eu já recebi contato. Sim. É, Eu imagino que todo mundo tá querendo ir lá pra tem, dentro, tem uma né? curiosidade. Tem uma área de 10 mil metros da prefeitura, né? sim. E como é que funciona? Ela tem liberdade para fazer exatamente o que quiser ou não? Como é que funciona isso? Não só para fazer o que quiseram, mas como fazer a lei em cima daquele terreno ali, né? É uma área pública. Sim, sim. E é um enorme ativo que São José vai receber, uma área de mais de 1 hectare, com potencial construtivo, com vista para o banhado, com o pé, atravessar a faixa de segurança, está num parque público que vai ser muito bonito. E fica aí uma provocação para a audiência, o que vocês gostariam que o município construísse naquele terreno e que fosse de interesse público. Então eu vou fazer uma provocação maior ainda. Vou falar diretamente para o prefeito Anderson. Prefeito, você está convidado a ir lá em São José dos Campos, no nosso podcast. A gente ainda está formando o estúdio lá, né, Pedro? Então, convidado para ir lá falar sobre isso, o que seria uma proposta. E também, vocês, haters, mandem para a gente sugestões que a gente leva isso no podcast. Maravilha? Pensei numa piada bem ruim aqui. Pode falar. Eu não sei como é que é, até me perdi na piada. Eu não sei o que vai ser, mas vamos ver o que o Anderson faria. Anderson Faria. Desculpa, só Foi boa, foi boa. Foi boa. Vamos lá. Eu queria, agora já quase que levando aí para os minutos finais do nosso bate-papo, eu queria que você falasse para quem está nos vendo alguma coisa talvez que nós não tenhamos perguntado, alguma coisa que você gostaria de falar, um recado para aquela pessoa também que... Porque eu acredito que a gente tem aquele perfil de o consumidor e o investidor, né? E até trazendo uma informação para você, ou melhor, trazendo não, só falando, porque eu tenho certeza que você já sabe, recentemente teve um evento em São José dos Campos que teve 18 mil pessoas nesse evento. E São José dos Campos não está preparado, não tem rede hoteleira, então falta, inclusive, empreendimentos de short stay, como tem aqui, o Flow, o Canto. E assim, a gente fez questão, eu fiquei no Flow, ele ficou no Canto, para a gente consumir mesmo, para a gente ver o que cada um propõe, a arquitetura. E eu acho que São José dos Campos vai ter isso também e precisa muito, entendeu? Tem um item aqui, São José está em vias de começar uma nova revisão do plano diretor, certo? Sim. O apartamento que tu ficou no Canto, eu não sei qual deles tu ficou. Ele tá no Canto e eu tô no Flow. Tá. Deve ter 30 metros quadrados o apartamento que tu ficou. Pequeno, Tem até de 26. Só que o Canto tem 200 apartamentos e 80 vagas. Viu, hater? E a legislação de São José dos Campos, ela tem como exigência uma vaga por apartamento e mais 20% para visitantes. O que acontece? Para eu produzir um apartamento de 26 metros quadrados, eu preciso construir 25 metros quadrados no subsolo, que é uma vaga tem 2,40 por 5.
Só que ainda preciso da área de circulação, né? Então dá uma média de 25 metros quadrados. Então, para tu morar em 26 metros quadrados, eu tenho que construir 25 embaixo da terra. Nossa. Com o acréscimo dos 20% para visitante, eu construo 30 metros quadrados de subsolo para ter 26 metros quadrados de sobressolo. Isso faz com que fique desestimulante fazer estúdios em São José dos Campos. Porque como é que eu vou fazer um edifício com índice 4 num terreno de 2.500 metros quadrados, que são 10 mil metros quadrados de área privativa, todos os apartamentos com 30 metros quadrados, e ter 1,2 vezes no subsolo de área construída. Daqui a pouco eu estou construindo 5 subsolos. Tem mais prédio para baixo do que para cima. E onera muito, né, a obra, né, o subsolo, né? E a vaga... Quanto custa uma vaga em São José dos Campos? Depende do lugar, mas de 20 a 30 mil reais, dependendo do apartamento. Tá. Quanto é que tu acha que custa construir 25 metros quadrados de subsolo? Não tenho ideia. Não tenho ideia também, pode falar pra gente. Fala o valor do metro quadrado. Sei lá, 10 mil reais, 7 mil reais. 10 mil reais, então o custo de construção é 250 mil e tu quer vender a 20 mil. Não é fácil difícil vender as imobiliárias. O que eu quero, onde eu quero chegar, é que eu não conheço nenhum incorporador imobiliário que lucre vendendo vaga. E subsolo é mais caro que sobressolo. Sim. Então começa a ficar caro produzir o estúdio e os projetos começam a ficar ineficientes. Então, talvez fosse o caso de escolher algumas zonas da cidade que houvesse menor exigência de vagas, principalmente nesses lugares onde o município entender são lugares caminháveis, no centro histórico, alguma coisa assim, no centro antigo. Porque senão não vão vir os empreendimentos de short stay como vocês gostariam que tivesse e como notam que a cidade carece para que sejam realizados grandes eventos. Precisa. Agora só aquilo, a primeira pergunta que eu falei, alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de dar um recado para os investidores ou consumidores, olhando para a câmera ali, fique à vontade. Algumas pessoas entendem que nós somos de fora, mas eu costumo dizer que a gente é onde a gente arrisca o nosso capital, né? Não tem nenhuma prova de intenção maior do que investir em alguma coisa. E a gente colocou o nosso dinheiro em São José dos Campos. Nós enfrentamos um enorme desafio, que é desenvolver a área das vaquinhas. E nós estamos indo para dar o nosso melhor. Contem conosco nessa missão aí de tornar São José dos Campos ainda mais inovadora, empreendedora. E cada casal que se mudar para o Parque Una vindo de outra cidade vai aumentar bastante o PIB de São José dos Campos de uma forma muito mais econômica do que educar uma criança desde os 5 anos de idade para um dia começar a trabalhar e produzir na sua cidade. Então nós viemos para somar e para remar para o mesmo lado de vocês. Show de bola. Fabiano, você não falou do bolinho caipira. O que você achou do bolinho caipira? Eu achei bom. Eu acho que eu já comi uma vez no Bar Coronel, pode ser? No Coronel, será que... em época de festa junina pode ser que tenha, né? No Coronel, aliás, Coronel, tô convidando o Fabiano já deve ter ido algumas vezes e tal, mas você já comeu a barrinha de cereal do Coronel? Já, o porquinho ali. A barrinha de cereal, aquela é a única que não dá aumenta o colesterol, né? Saudável, né? Super saudável. Sabe onde foi a festa de final de ano da empresa em 2024? Foi lá no Coronel. Benê, que vai ser nosso patrocinador, né, então... Benê, Rogério, João, tá todo mundo famoso aí, cara. É isso aí. Não, Coronel é o seguinte, você costuma falar que se você vai em Ribeirão Preto, não for no Pinguim, você não esteve em Ribeirão Preto. Sim. Se você foi em São José dos Campos e não esteve no Coronel, não foi a São José dos Campos. Isso aí. Mas, Fabiano, você aqui gostaria de falar, finalizando aí alguns agradecimentos para finalizar? Acho que não. Eu tava com uma dúvida que eu não percebi se vocês já falaram. Sobre os empreendimentos, vocês têm domínio sobre tudo que vai ser construído, né? Para manter o padrão. Mas vão fazer incorporações com outras empresas, né? É mais por título de curiosidade mesmo. Como que funciona isso quando não é a Idealiza, ou melhor, como que funciona quando vocês vão construir e quando outra empresa vai construir um edifício? Quando nós não construímos, nós recebemos uma permuta ou somos sócios do negócio. Como o pagamento de uma área, quando é em permuta, é em área construída, a gente
tem que conhecer o apartamento que vai receber. E, de alguma maneira, a gente tem a curadoria sobre o projeto, já que é um modelo de permuta. Quando nós somos sócios, aí é uma governança aí de consenso em todas as decisões. Onde a gente perde mais a curadoria sobre a arquitetura é quando se vende. E aí, quando nós vendemos, nós criamos as restrições edilícias que devem ser respeitadas, a exemplo do que fizemos nos lotes unifamiliares que foram vendidos. Então, nós sabemos que o nosso lucro está nos últimos lotes, não nos primeiros. E quando os primeiros empreendimentos são bons, eles valorizam os últimos. Então, a gente ganha mais lucro quando a gente traz uma boa obra, mesmo que não seja nossa, para o bairro, do que simplesmente vender e depois ficar com o maior estoque desvalorizado. Então nós temos um grande interesse aí, não só no discurso, mas economicamente para nós é relevante alinhar interesse com quem investiu no bairro. Legal. Entendi. Fabiano, quero mais uma vez agradecer. Eu confesso, mais uma vez, eu fiquei um pouco nervoso, né? Mas você, com a sua sabedoria, a sua postura, deixou a gente aqui bem à vontade. Obrigado, gostei muito. E já quero fazer para você um convite. Quando você estiver em São José dos Campos, vá visitar lá nós da Casar Imóveis. Nós ficamos lá no Deuan, em frente, tá? Então, a gente vai fazer um estúdio lá também para fazer o podcast. E futuramente, quando avançar as coisas lá, gostaria de te receber lá também. Vai ser um prazer, tá aceito o convite. A sede da Idealiza já foi no Deuan, né? Nós ficamos muito tempo ali contratando serviços da Tillit, que foi muito legal. Aí, parabéns pro pessoal, sempre nos acolheu bem. E nós locamos uma sala no Hyde Park. E lá será a nossa sede. Vamos ser só mais um com vista para a área das vaquinhas. Que bacana. Então a gente vai estar do lado. De vez em quando eu vou lá tomar um café no seu escritório, você vem no nosso. E é isso. Eu queria falar para você que está assistindo esse podcast que foi muito bacana receber aqui o Fabiano. Fabiano, pelo jeito ele gostou do bolinho caipira, viu? Tá comendo, acho que é o terceiro. E é isso. Acho que as nossas expectativas de estar aqui, de levar um pouco de informação, espero que vocês tenham gostado. Aquilo que nós não levamos de informação, por favor, anote aqui, mande aqui as perguntas, que como vocês já viram, a gente vai ter outras sessões aí de podcast do Parque Una, tá ok? E para finalizar, né, Pedro? O Pedro deu uma brilhante ideia que foi o seguinte: como a gente acredita muito no projeto, a gente gostaria de pedir para você gentilmente escrever uma frase para a gente, assinar, seus colegas já fizeram isso, e a gente guarda com muito carinho. A gente vai ter uma exposição especial lá no nosso escritório, por favor, abre aí na primeira página, fique à vontade, onde você arrumar espaço aí. E como nós já dissemos, nós já lemos isso aí quantas vezes, Pedro? Algumas. Folheamos. Tudo. Se várias bandeiras aí dos outros Parque Una. Várias bandeiras. Tem muita informação que os nossos ouvintes ali, espectadores, não viram ali, mas ao longo do tempo a gente pode estar passando também, né, Pedro? Sim, a gente vai fazer vários conteúdos. Vamos pegar esse livro aí e destrinchar. Destrinchar que fala? Exatamente. Em conteúdos. Mas esse com as assinaturas do Fabiano. Esse aí vai ficar num quadro, né? Esse vai ficar no quadro. Tem duas letras bonitas aqui, uma de criança. A minha é de criança. É que você não viu a minha. Ok. Mas isso aqui é muito importante, é muito legal. Marcar a história. Sabe de quem eu tenho autógrafo, dedicatória em livro? Osiris Silva. Poxa, fundador da Embraer. Grande homem. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.